Salomão é uma figura que atravessou a Bíblia, a história e até o imaginário popular como o rei mais rico e mais sábio que já existiu. Governou Israel depois de Davi, em um momento em que o reino estava unificado, em paz e com espaço para crescer. As histórias sobre ele sempre vêm em três camadas: a sabedoria, o rei que sabia julgar e ouvir; a grandeza, o rei que construiu o templo em Jerusalém; e a riqueza, o rei cujo ouro parecia não ter fim. É por isso que até hoje, quando alguém fala em realeza rica, fala em riqueza de Salomão. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: como um rei de um território relativamente pequeno conseguiu chegar a esse nível de prosperidade? Foi milagre? Foi comércio? Foi imposto? Foi política? Ou foi um pouco de tudo? A resposta começa com uma coisa bem simples. Salomão não começou do zero. Ele herdou de seu pai, Davi, um reino já organizado e com prestígio. E ele teve inteligência para transformar prestígio em poder econômico. Primeiro, fez alianças. Casou-se com a filha do faraó, o que naquela época era sinal de respeito e segurança nas relações com o Egito. Depois, se aproximou de reinos que tinham o que Israel não tinha: madeira de qualidade, navios, artesãos. Um desses reis era Hiram, de Tiro, uma cidade fenícia que dominava comércio e navegação. Com essa parceria, Salomão conseguiu material e mão de obra especializada para construir duas coisas que mudaram o status do reino: o templo e o palácio. Não eram só prédios bonitos, eram símbolos de que Israel tinha chegado ao nível dos grandes. Isso atraiu gente, comércio e tributos. A partir daí, ele organizou o país como quem monta uma engrenagem. Dividiu o território em distritos administrados por oficiais do rei, com metas claras de provisão para a corte mês a mês. Criou depósitos e armazéns, estabeleceu rotinas de abastecimento e garantiu que exército, obras e palácio tivessem o que precisavam sem parar. Essa organização interna é a base da riqueza. Quando o Estado funciona, o comércio flui e a arrecadação não falha. O segundo pilar foi aproveitar a geografia. Israel ficava no meio de rotas que ligavam o Egito, a Arábia e regiões ao norte. Quem controla a rota controla pedágios, taxas e segurança. Fontes antigas mencionam frotas saindo da região do Golfo de Áqaba em parceria com os fenícios, que eram excelentes navegadores. Os destinos citados, como Ofir e Tarsis, podem ter nomes discutidos pelos estudiosos, mas a ideia é clara: eram corredores de alto valor com ouro, marfim, especiarias, madeiras e pedras. Em termos simples, Salomão encaixou seu reino nas vias expressas do comércio internacional da época. Quanto ouro isso gerava? O texto bíblico fala em 666 talentos por ano. Usando a medida comum de cerca de 33 quilos por talento, estamos falando de algo como 22 toneladas anuais. Pode haver exagero típico de linguagem de corte, mas o número serve para mostrar a escala. Mesmo que se corte pela metade, ainda indica um fluxo de riqueza incomum para a região. Além do ouro, vinham presentes diplomáticos, tributos de povos aliados e ganhos indiretos de um comércio que o reino protegia e tributava. O reflexo dessa prosperidade aparecia no cotidiano da corte: trono e utensílios de ouro, cerimonial bem definido, visitas de líderes estrangeiros. A famosa história da rainha de Sabá tem esse sentido político. A fama de sabedoria e riqueza funcionava como vitrine. Em outras palavras, Salomão não vendia só produtos, vendia reputação. Julgamentos famosos, decisões equilibradas e grandes obras públicas criavam confiança. E confiança abre portas para acordos, crédito e cooperação. Há também sinais materiais coerentes com esse quadro. A região ao redor do Arabá, por exemplo, tem registros de atividade de cobre em períodos próximos, o que combina com um reino que domina matérias-primas, mão de obra e rotas. Isso não prova um tesouro escondido, mas ajuda a entender a lógica: produção, transporte e taxação amarrados numa mesma política. Até aqui, vemos três chaves do sucesso: alianças certas, administração eficiente e uso inteligente das rotas. Esse conjunto explica por que o nome de Salomão virou sinônimo de abundância, mas toda engrenagem tem atrito. A mesma máquina que enriquece o centro pode pesar nas bordas. Adiante, vamos olhar para a conta que ficou para a sociedade: impostos, trabalho exigido, tensões internas e os riscos de depender tanto de luxo e prestígio. A prosperidade de Salomão teve um custo que nem sempre aparecia nas festas do palácio. Para manter obras, exército, administração e diplomacia, a arrecadação precisava ser alta e constante. Isso significou entrega regular de provisões por distrito, períodos de trabalho obrigatório e cobrança rígida. Em algumas regiões, isso era aceito como preço da ordem. Em outras, soou como peso. Quando a riqueza se concentra no centro, a periferia sente mais o esforço do que o brilho. Essa percepção ficou guardada por anos, enquanto a fama do rei mantinha o consenso. Havia também a dependência de parceiros e rotas. A aliança com Tiro trouxe madeira, artesãos e tecnologia naval.
A aproximação com o Egito deu prestígio e segurança, mas toda parceria cria compromissos. Se o comércio oscilava por clima, conflitos ou simples mudança de preços, a receita do reino oscilava junto. Economias apoiadas em bens de alto valor e grandes projetos sentem mais os solavancos. Salomão foi hábil para amortecer isso durante a vida, mas o modelo exigia gestão fina o tempo todo. No plano social e religioso, a corte ficou mais cosmopolita. Casamentos diplomáticos e a presença de gente de muitos lugares ampliaram influências culturais. Para parte da população, isso foi sinal de grandeza. Para outra, um afastamento de tradições. Não é preciso pintar um quadro negativo para reconhecer o ponto. Quanto maior o palácio e mais diversa a corte, mais cuidado é preciso com o senso de pertencimento do povo. O teste decisivo veio na sucessão. Quando Roboão assumiu, líderes do norte pediram alívio. A resposta foi dura, e o elo que mantinha o Reino Unido se rompeu. A divisão não apaga o que Salomão construiu, mas revela a fragilidade de um sistema que dependia de alta arrecadação, grandes obras e da autoridade pessoal do rei. Prosperidade sem mecanismo de ajuste tende a acumular pressão. Quando o mediador desaparece, a pressão encontra saída. Mesmo assim, o saldo histórico de Salomão é marcante. Ele consolidou instituições, estruturou a administração, projetou o reino nas rotas e construiu símbolos que atravessaram séculos. A sabedoria associada ao seu nome lembra que liderança é decidir com visão longa, equilibrando ambição com limites. A lição é clara e útil até hoje. Para que a riqueza dure, ela precisa ser compartilhada de modo percebido como justo. Para que a ordem se mantenha, é preciso abrir espaço para revisão e correção de rota. Para que a reputação sirva ao bem comum, o centro deve ouvir as bordas. No fim, Salomão mostrou que prestígio, organização e comércio podem transformar um país. Mostrou também que todo modelo bem-sucedido precisa de válvulas de alívio e de sucessão preparada. Ouro compra tempo, não compra consenso. Se você quer continuar essa jornada comigo, entender as rotas comerciais citadas nas fontes, o número dos 666 talentos, o papel de Tiro e do Egito e por que a sucessão quebrou o equilíbrio, assista ao vídeo completo no canal e inscreva-se para acompanhar as próximas histórias.